Oiê, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Confeitaria 5K. Aqui te ensinamos o caminho que te leva a faturar R$ 5.000 por mês com confeitaria artística. Eu sou a Manu da Cake Me Manu e o tema de hoje é como ser uma profissional mais criativa. Normalmente eu recebo muitas perguntas a respeito desse tema, que ainda é um tabu para muita gente que pensa que criatividade é algo que a gente já nasce com ela e que quem não nasceu com ela está condenado ou condenada a jamais se tornar uma pessoa com criatividade. E eu tô aqui para te falar que isso não é verdade. Isso é uma grande mentira, um grande mito de todos os nichos, não só aqui do nosso da confeitaria. E por que eu te digo isso? Porque depois de tantos anos dando curso, constatando normalmente... Durante todos esses anos dando cursos presenciais e online e ouvindo muitas histórias, eu cheguei a essa conclusão que realmente é uma grande balela. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você que está aí pensando que é uma dessas pessoas aí que não foi abençoada com este dom da criatividade. Pois é, o que acontece? Algumas pessoas realmente são estimuladas desde criança a treinarem esse lado da criatividade, né? Ou porque os pais puxaram muito para isso, ou a escola puxou para um lado muito forte artístico, enfim. Ou a própria criança já desenvolveu cedo interesse por atividades artísticas no modo geral. Isso realmente ajuda muitas pessoas, depois de grandes, depois de adultas, a trabalharem melhor com essa questão da criatividade, né? Mas, o que acontece, meu povo? Quem não teve esses estímulos, não precisa se lamentar e achar que isso não vai acontecer. Eu vou listar aqui algumas dicas para vocês começarem hoje a aplicar isso e já verem resultados imediatos na vida profissional de vocês, certo? Eu entendo quem está aí do outro lado, embora eu tenha sido uma dessas crianças que foi estimulada desde cedo, mas eu entendo e eu tô aqui para te ajudar. Então bora lá, vamos pegar aqui todos os pontos que eu tenho para trabalhar com vocês e melhorar essa questão aí. Primeira coisa, não se prendam a buscar referências apenas no seu mercado. Pois é, muita gente faz o quê? Com o objetivo de pegar essa criatividade, colocar dentro da cabeça, vai lá e começa a pesquisar muita coisa do próprio nicho, do próprio segmento. Ou seja, quem é na confeitaria começa a pesquisar muito, ver muita coisa de confeitaria, até chegar a uma exaustão mental que não aguenta mais ver bolo e doce na frente, né? Isso é uma das coisas que acabam até atrapalhando esse processo, tá? Então, o que eu já vou começar aqui falando? Explore outros universos. Tem vários outros universos aí, outros nichos que podem nos ajudar, nos agregar muito nesse processo de se tornar uma pessoa mais criativa, né? Por exemplo, vou falar aqui de algo que tem muito a ver com o meu universo, que é moda, né? Eu estudava moda antes de ser confeiteira e eu recorro muitas vezes até hoje ao universo da moda para buscar inspiração, buscar criatividade, elementos que agreguem nos trabalhos que eu estou desenvolvendo, né? E aí, como eu trabalho num universo muito infantil, eu vou buscar muita inspiração no universo da moda infantil, né? Que é tão rico com estampas, com cores e texturas, as campanhas de marketing, tudo relacionado a esse universo, e eu trago isso para minha realidade na confeitaria, tá? O que me ajuda muito. E aí a gente pode falar também de vários outros nichos que também vão trazer isso pra gente, né? O próprio universo das artes em geral, pintura, artesanato, arquitetura mesmo é um nicho super rico para trazer essas informações pra gente, certo? A gente pode se inspirar em vários trabalhos de artistas que fazem texturas em parede, enfim, que trabalham paisagismo, que trabalham com decoração no modo geral de ambientes e fazem aquelas composições maravilhosas de cores, coisas que realmente, se você parar para pensar aí, você vai conseguir transpor isso para o universo da confeitaria, né? Eu mesma já fiz esse experimento e comprovei que isso funciona demais, trazendo num desafio que eu já propus aqui para vários alunos,
desenvolver um bolo em cima de referências assim, exatamente desse jeito que eu tô falando, de moda, de arquitetura, de design, e foi um sucesso, certo? Então, o que eu digo para vocês? Se comprometam com esse processo de buscar inspirações fora da nossa bolha, certo? Outras coisas que ajudam muito a gente trabalhar esse lado criativo e estimular, tá? Gente, é isso mesmo, tá? Mesmo quem pensa que não tem criatividade, a sua pode estar meio tímida, assim, esperando um convite para aparecer e participar mais da sua vida, mas a sua criatividade, ela tá aí em algum lugar, certo? Então, vamos lá, outras coisas que a gente pode fazer para ajudar essa criatividade a sair dessa caixinha que ela tá trancada. Assistir a filmes, isso é um recurso que eu gosto muito. Quando eu estou me sentindo um pouco desanimada, um pouco sem inspiração, eu paro o que eu estou fazendo ou separo um tempinho na minha agenda, estouro uma pipoca e vou assistir um bom filme, certo? E não necessariamente ele precisa ser de confeitaria, certo? Muitas vezes eu assisto uma animação infantil que é tão rica em elementos para o meu universo, ou até mesmo um filme de época ou alguma coisa mais que esteja mais desconectado da minha realidade mesmo, para estimular o meu cérebro a pensar com um outro olhar, certo? E aí a gente pode falar também, além dos filmes, as séries, documentários, há eventos de exposições, enfim, embora no momento a gente não esteja, podendo fazer essas coisas, mas numa situação normal é muito bacana conhecer lugares novos, inclusive, mesmo galeria de arte, exposição. Esses lugares geralmente costumam nos ajudar muito nesse processo de estimular a nossa criatividade, né? Também falando nesse universo de ambiente, é muito bacana que você seja uma pessoa um tanto curiosa, que goste de conhecer lugares novos, né? Ter experiências novas, diferentes, que essas experiências realmente fazem muita diferença para o nosso processo criativo, né? Então, às vezes, a gente mudar algumas coisas na rotina, às vezes a gente vai sempre nos mesmos lugares, faz o mesmo caminho. Então, às vezes, pegar um caminho diferente, mudar a rota, trocar aquele restaurante que vocês gostam de comer por outro, experimentar um tipo de comida diferente, passear em locais diferentes. Isso tudo parece bobagem, mas eu garanto para você que não é. É muito importante, porque isso tudo faz com que você desenhe um universo muito mais rico dentro da sua cabeça, que vai realmente estimular essa criatividade a trabalhar a seu favor, certo? E aí a gente não vai ignorar o nosso mercado. Não estou aqui para falar que a gente não vai ver nada de confeitaria, não é bem assim, mas preciso apontar a importância de sair da bolha, tá? Se você começar a colocar tudo isso em prática, aí a gente volta lá para a questão da confeitaria, e aí sim, eu acho que vale a pena realmente você mergulhar no universo da confeitaria, depois de estar com a cabeça mais aberta, e realmente buscar referências daquilo que faz o seu coração ficar quentinho, né? O que eu quero dizer com isso? É que tem muita referência de muita coisa. Hoje em dia, com a internet, com tudo na nossa mão, a gente tem acesso a trabalhos de profissionais de todos os lugares do mundo, né? Quando eu comecei não era assim, né, gente? Eu fui a pessoa que teve que nadar meio que dentro da minha bolha para buscar as minhas referências. Hoje, a gente tem muita informação aí super fácil, super acessível, né, que ajuda nesse processo. Então, assim, quando vocês forem buscar referências do universo da confeitaria, uma dica muito valiosa que eu vou dar é: cria pastas no seu celular com os principais. Escolhe, olha o desafio, hein, gente? Olha o desafio que eu vou propor aqui. Escolhe 3 profissionais, tá? 3 profissionais, pode ser 4, vai. Os seus top 3 ou top 4 e cria pastas com esses trabalhos, com esses prints. Por que eu tô falando isso? Porque isso nos ajuda a manter um norte quando a gente está começando. Porque quando a gente está começando, a gente olha para tanta informação e a gente já não sabe mais o que fazer com elas.
E aí vem aquela dúvida, né? Nossa, não consigo criar uma coisa minha. Então, automaticamente, você pode pensar que não é criativo o suficiente por causa disso. E aí, quando você começa a dar norte para esse processo criativo, o que eu tô falando sobre dar norte? É você selecionar algumas referências que você vai usar e meio que dar uma esquecida em todo o resto até você treinar a sua cabeça para desenhar um processo criativo que funciona para você, tá? Porque senão o que acontece? Você fica lá solta, flutuando no universo da internet, e aí quando você precisa criar uma coisa, você tem dificuldade de achar um ponto de partida para isso, né? Por exemplo, vamos lá que eu vou ficar dando exemplos aqui. Um cliente pediu um bolo para vocês com o tema floresta. E aí vocês estão começando, vocês ainda não fizeram esse tema, e aí começam a se sentir sem criatividade e não sabem por onde começar no meio daquele mar de referências que tem na internet, certo? Então, o que acontece? Quando vocês têm uma pastinha assim, que vocês têm lá as top referências, as top 3 profissionais que você se inspira, você vai já buscar dentro desse universo. Tá? E por que eu falei isso, top 3 ou top 4? Porque geralmente quando vocês selecionarem esses profissionais, vocês vão entender, analisando o perfil deles, que eles vão ter muito em comum, né? E aí é que você começa a se ver nesse processo. Porque você começa a perceber, pô, se eu gosto dessas pessoas que trabalham de tal forma, é porque eu já começo a ter um norte de qual que é o meu estilo, a minha personalidade dentro da confeitaria. Né? E aí é muito mais fácil de você trazer isso para esse projeto que você precisa desenvolver, né? Por exemplo, lá no bolo que você precisa fazer, você não vai buscar trocentos mil bichinhos, né? Que vamos supor que você tenha que modelar 3 bichinhos para pôr no bolo. Você não vai pegar um leãozinho de um profissional que não tem nada a ver a modelagem com a raposinha do outro que não conversa, o porco-espinho de outro, porque aí o que você vai fazer? Vai virar um bolo Frankenstein. Ele não vai ter personalidade e você vai se sentir frustrado porque você não colocou nada seu ali, né? E não ficou uma coisa, um trabalho de personalidade, realmente não ficou forte visualmente, porque você foi catando aleatoriamente referências por aí. Isso eu entendo que faz com que a gente se sinta pouco criativa e impotente, né? Então, essa dica de selecionar esses profissionais de referência, escolham com carinho, tá? Vou sugerir aqui que quando vocês forem fazer isso, senta lá no seu canto, se puder coloca uma música no fone ou se tranca no banheiro, seja lá, o que for, onde for, mas tenha esse momento de tranquilidade. Dá lá uma navegada no Pinterest, no Google, no Instagram mesmo e começa a dar essa filtrada, tá? Uma outra sacada legal para vocês identificarem quais são as suas principais referências, dá uma olhada lá na sua pasta de prints. Normalmente a gente printa coisas que conversam muito umas com as outras, né? E na loucura do dia a dia a gente acha até que aquilo ali foi meio aleatório, que você printou super aleatório, e na verdade não. Quando vocês olham essa pasta de prints, vocês conseguem desenhar uma coisa ali, uma unidade, né? A maioria dos prints vão conversar entre si, e aí você se enxerga naquilo ali, né? Então assim, essas dicas são muito valiosas, nunca ninguém me falou isso eu tô aqui compartilhando hoje, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá aí se achando pouco criativa ou que não sabe nem por onde começar a se tornar uma profissional mais criativa, tá? Bom, a gente ainda pode trazer aqui alguns outros exemplos. Eu vejo muitas pessoas que às vezes se frustram e se decepcionam com coisas que nem aconteceram, né? Então já desenho uma decepção na cabeça antes. Por exemplo, uma das coisas que eu ouço muito: nossa, eu não consigo me sentir feliz com o que eu tô fazendo, às vezes eu acho que tá feio, e aí eu não tenho coragem de postar, e aí eu não saio do lugar, não consigo vender. Isso geralmente acontece em resultado a isso tudo que eu tô falando, né? É um excesso de absorver muitas informações de universos aleatórios
e uma falta de concentração naquilo que está sendo produzido, né? Quando a gente tem essas referências e desenha esse processo, a gente já fez um filtro aí de um monte de coisa que não era legal, que não conversava com o nosso gosto, e aí a gente já excluiu isso e já está filtrando aqui referências que tem mais a ver com a gente, certo? Quando você traz isso para o mundo real, e aí eu quero dizer, quando você executa realmente, né, o seu projeto, faz modelagem, faz a decoração do bolo, você tem que desenvolver um olhar muito crítico e muito detalhista, né? Porque você não pode pensar que é só olhar assim, tá bom, não tá, né? A gente precisa lutar até o fim pela nossa obra. E aí, quando eu falo lutar até o fim, é analisar aquilo que você fez e se alguma coisa não te agradou, imediatamente identificar o que não te agradou, certo? Aí até vou dar um exemplo aqui de coisas que já aconteceram comigo. Já fiz alguma modelagem, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma bonequinha, até que não faz tanto tempo que eu fiz, e me incomodou quando eu vi pronto. E fazia tempo que eu não fazia aquele certo tipo de modelagem. E aí, o que eu fiz imediatamente? Eu parei tudo que eu estava fazendo e olhei para ela assim com um olhar bem focado para entender o que estava me incomodando ali, tá? Isso é uma das coisas que eu peguei o hábito de fazer e que me ajuda demais, porque ali eu consigo identificar o que está me incomodando e às vezes é uma coisa tão pequena, tão sutil, que eu alinho e beleza, já ficou bom, sabe? Já me trouxe uma satisfação de ter feito aquele trabalho e já continuo fluindo o meu processo criativo para concluir o projeto do meu bolo, né? Então eu não deixo que uma coisa tão pontual assim me trave o processo todo, tá? Isso é, na verdade, uma coisa para agregar aqui no assunto criatividade, porque é uma das coisas que trava o processo criativo, né? Quando a gente faz uma coisa que a gente olha e fica, ai, nossa, não ficou legal. E aí a gente fica naquela só lamentando, né? Ai, não ficou bom, não ficou bom. Aí você vai fazer outra coisa e deixa aquilo ali. E o sentimento continua aqui dentro, né? Tipo, putz, aquilo não ficou bom. E a cabeça da gente vai guardando essa informação. Então, eu puxo a orelha das minhas alunas muito quanto a isso. Façam, mas não só façam, sejam críticas do trabalho de vocês, né? Então isso faz muito parte, tá? Não se iludam achando que criatividade é uma luz verde que vai descer na cabeça de vocês e aí milagrosamente tudo que você fizer vai ser perfeito, lindo e maravilhoso, tá? Criatividade realmente ela é muito importante, mas muito mesmo, tá? Mas tem todos esses macetes aí para vocês trabalharem a criatividade de vocês, puxar, extrair o melhor de vocês, em cima de um método, né? Seguindo essas dicas que eu tô dando aqui, mas principalmente colocando em prática, tá? Talvez uma das piores coisas que vocês podem fazer é ouvir tudo isso que eu tô falando aqui e não aplicar, continuar sem aplicar, sem praticar. E aí realmente as coisas não mudam, né? A gente continua sem ter resultado e se sentindo frustrada e pouco criativa, tá? Então, o que eu vou falar assim pra gente formatar essa ideia aqui é o seguinte: sigam o processo. Principalmente quem se sente sem criatividade, segue um processo, tá? Isso vai te ajudar muito, não ficar com a cabeça solta, flutuando em meio de tantas referências que a gente tem, né? E pratiquem, tá? Sigam o processo e pratiquem. A prática leva à perfeição ou ao nosso objetivo, né? Eu prefiro dizer o nosso objetivo porque talvez a perfeição ela seja algo que a gente idealiza e nunca chega, porque a gente sempre está no processo de evolução, né? Mas eu tenho certeza que isso vai fazer com que vocês se sintam muito mais realizadas e produzam melhor, tá? Inclusive, tudo isso que eu tô falando aqui
um pequeno não, né? Mas é uma grande etapa de um processo produtivo que funciona, né? Porque já pensou se cada encomenda que aparecer, vocês debruçarem e ficarem assim, ai, não me sinto criativa, não tenho criatividade, não sou capaz, não é mesmo? Aí a gente perde horas ali e um trabalho que seria executado em 3 horas vai levar um dia inteiro ou 2 dias, né? Ou a gente até vai fazer em 2 horas, porque vai ficar empurrando com a barriga durante um dia e meio e vai ter que fazer correndo de qualquer jeito, porque precisa entregar, e aí entrega uma coisa que não gosta, não fica feliz e aí continua vivendo no mesmo ciclo, né? Então, espero que essas dicas tenham sido bem úteis e espero que vocês apliquem, tá? Não esqueçam de me contar o que ajudou vocês nesse vídeo, se vocês já aplicam alguma coisa disso tudo aqui que eu falei, ou se vocês não aplicavam nada e vão começar a aplicar agora. Mas não deixa de me contar, deixa seu recado aqui pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.